Tudo bem? Vamos começar mais uma aula, né? Aqui é sobre a explicação para a eletrização dos corpos, certo? Como é que esses corpos ficam eletrizados, né? Vamos lá, vamos ver por onde tudo começou, né? Quando atritamos dois corpos, o cabelo e o canudinho, por exemplo, um deles fica eletrizado positivamente e o outro eletrizado negativamente. Mas qual a explicação para esse acontecimento, né? O que é que explica isso? Eu sei que um fica eletrizado com a carga positiva e o outro fica com a carga negativa, né? Muitos cientistas formularam teorias na tentativa de explicar esse fato. Benjamin Franklin, um dos homens mais célebres dos Estados Unidos no século XVII, foi um dos que tentaram explicar o porquê do acontecimento desse fenômeno, né? Então, Franklin ele elaborou uma teoria na qual afirmava que os fenômenos elétricos aconteciam em razão da existência de um fluido elétrico presente em todos os corpos, né? Ele falou que tinha um fluido elétrico nesses corpos, né? Não se sabia bem, ele supôs, né? Uma teoria, uma sugestão, certo? Quando dois corpos eram atritados, ocorria transferência de parte desse fluido de um corpo para o outro. O corpo que recebia esse fluido ficava eletrizado positivamente. O corpo que cedia, né, o fluido ficava eletrizado negativamente. E um corpo não eletrizado, o fluido existia em quantidades normais ou iguais, tá? Estava neutro. Por meio de sua teoria, Franklin mostrou que não poderia criar nem destruir cargas elétricas, apenas fazer com que passasse a eletricidade de um corpo para o outro. Ou seja, a quantidade total do fluido ao final do processo de transferência do mesmo entre dois corpos permanecia inalterada. Tá? Não se alterava essa quantidade do fluido, tá? Não era alterada, era só transferida de um para o outro. Hoje, com as descobertas sobre esse assunto, né, foi avançando, tecnologias, equipamentos, materiais novos, e aí sabe-se que a teoria de Franklin estava parcialmente errada, né? Em parte ela estava errada, pois sabemos que a eletrização ocorre em razão da transferência de elétrons de um corpo para outro quando eles vão ser atritados. Tá? Os elétrons eles ficam orbitando, tá? A periferia do átomo, eles ficam girando, tá? Em torno dos prótons e dos nêutrons que ficam no centro. E aí ele fica aqui orbitando, tá? Como se fosse os prótons e os nêutrons como se fosse o Sol, tá? E os elétrons como se fossem os planetas, né? Rodeando o Sol, certo? Só para vocês terem uma noção. No final ali tem uma imagem que mostra é, essas partículas, né? Que a gente chama de partículas subatômicas. Então, e essa transferência não acontecia por meio do fluido elétrico que Franklin imaginara, né? Imaginava que tinha aquele fluido elétrico ali que ele criou, que ele disse que existia, que ele supôs que existisse, né? Mas não existe. Mas sim por meio da passagem de elétrons, né? De um corpo para o outro. E aí aqui, ó, a teoria moderna, né? A teoria mais moderna sobre a estrutura dos átomos mostra que toda matéria é constituída basicamente por três partículas que são denominadas de prótons, elétrons e nêutrons, que são respectivamente carga positiva, carga negativa e as partículas que não têm carga, tá? Os nêutrons não têm carga. É importante dizer que a gente viu na aula passada que os iguais, quem possui carga igual, né, eles se repelem, né?
E os que têm cargas diferentes, por exemplo, positivo e negativo, eles iam se atrair, né? Aí a gente observa na imagem, a gente vê ali no núcleo, na parte das bolinhas azul e vermelha, a gente observa que tem os prótons mais os nêutrons, né? Esses nêutrons foram descobertos posteriormente, né? Inicialmente foram descobertos os elétrons, depois os prótons, e aí, mas ficaram assim, oxente, como é que pode essa estrutura ficar montada sem se desfazer, sem se atrair, sem eles se juntarem, essa não ia ficar nesse formato a estrutura. Porque os opostos não se atraem. Se eu tenho no centro prótons que são positivos e ao redor orbitando esse prótons elétrons que são negativos, eles iam se juntar e não iam ficar, né, orbitando longe um do outro. Não ia ficar nessa forma tão bonitinha, digamos assim, ia ficar um emaranhado, ia se juntar, feito um imã vai e puxa, né? E o que aconteceu? Aí eles foram, não, deve ter alguma coisa aí que equilibra tudo isso aí, e aí como é que fica e tal, e aí foram pesquisando mais e descobriram o nêutron, né? O nêutron, e a partir da descoberta do nêutron, por isso que ele não se deforma, porque nós temos o nêutron, que é a partícula, né? E isso são chamadas de, isso aqui é a estrutura do átomo, certo? Isso é um átomo, e essas são as três partículas subatômicas que fazem parte do átomo. Essas bolinhas cinzas que estão ao redor aqui, nesses círculos, né? Na periferia dessa bola, esse emaranhado azul com vermelho, né? São os elétrons, certo? E esses elétrons, eles são doados, né, para outros átomos. Ou esse átomo recebe esses elétrons de outros átomos. E aí, como ele doa e recebe, se ele doa, ele fica negativo. Se ele recebe, ele fica positivo, certo? E aí a gente vai caminhando devagarinho e a gente vai compreendendo mais. Tem uma formulazinha para fazer o cálculo disso aí. A gente tem a tabela periódica que a gente analisa também já quantos prótons, elétrons e nêutrons ele tem, certo? Essa parte de cálculo mais assim de fazer isso no do conteúdo do nono ano, tá? Mas qualquer coisa eu posso, né, de acordo com o tempo aqui, eu vou vejo se dá para mostrar para vocês também como é que faz nas próximas aulas aí, certo? Então ele fala assim: quando um corpo não está eletrizado, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá normal, né? Tá no seu estado normal, natural, certo? E aí, ao atritar dois materiais, um deles ficará eletrizado positivamente, pois ele cedeu os seus elétrons. Ele tinha elétrons, ele estava normal. Como ele deu, né, os seus elétrons, o que acontece? O número de prótons fica maior, né, do que o de elétrons que estava equilibrando, né? Ele perdeu essa carga negativa e ficou com mais positivo, então ele ficou positivo, né? Já o outro, né, que vai ficar eletrizado negativamente, né, pois vai ficar com excesso dos elétrons. Por quê? Porque os elétrons que estavam no outro átomo, no outro material, passou para ele, né, ele fica cheio de elétrons. Se ele fica cheio de elétrons, ele vai ficar o quê? Carregado negativamente, porque elétrons é negativo. E aí ele fica com um número maior desses elétrons aqui na órbita, tá? Aqui eu estou clicando, vai ficar com um número maior, certo? Nas camadas, tá? E essas camadas tem um número, tá? X que pode ter, certo? De cargas aí, que ela pode receber e doar de elétrons, tá ok? Que a gente pode até falar que são monovalentes, bivalentes ou trivalentes, né? Que é a quantidade que ela passa de elétrons, certo? E aí eu explico com mais detalhes nas próximas aulas, a gente entrando mais a fundo aí no conteúdo, tá? Então, a gente fica por aqui, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá?
E a gente vai ficando por aqui. Um abraço para vocês, né? Esses dias a gente tá junto, se Deus quiser. A gente se divertir na sala de aula. Na sala de aula é show de bola. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.